Amém, irmãos? Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Nessa feita, vamos estudar a lição de número 6 do quarto trimestre de 2022, que vai estar falando sobre a justiça de Deus, né? E eu quero aqui já começar fazendo uma pergunta para os irmãos, né? E como sempre, eu gosto de começar fazendo uma pergunta. Já, irmão Maurício, os irmãos não gostam muito de perguntar, eu tenho dúvida e quero aprender. O que é justiça? Então, irmãos, o que é justiça? Dentro da palavra dos irmãos, defina para mim justiça. Justiça é se eu pagar por aquilo que eu de errado sou feito. Pagar por aquilo que eu fiz. Mais alguém? Maurício, o que é justiça? Justiça é um processo, né? Ah, um processo? Um processo de adequação, um processo de saber o que é certo e o que é errado. Justiça é ser justo com as outras pessoas. Ah, certo. Tem Vários meios de justiça. segmentos que é justiça. Ah, tá. Eu vou perguntar ao irmão Alisson e ele já vai falar que concorda com a senhora. Quer ver? Irmão Alisson. O irmão Alisson é sempre assim, irmãos. Ele sempre concorda com alguém. Irmã Diva. A justiça, irmão, a gente tem que fazer por onde para poder não ter que pagar pelos erros da gente, né? Então eu acho que a justiça é isso. Ah, tá. Irmão Joaquim, fecha com chave de ouro esse negócio para nós aí, irmão Joaquim. Justiça é quando a gente você comete algo, talvez a gente não cometeu algo e a gente é acusado por algo que a gente não fez e talvez até pela justiça mesmo da terra, né? Você é condenado por um erro que a pessoa não cometeu, outro cometeu o erro, e acontece muito no nosso país e pessoas sendo presas, condenadas justamente porque ele não cometeu nada, mas fica ali 10 até mais anos, mas aí que entra a justiça divina, porque a justiça da terra eu acredito que não está tendo mais para favorecer quem realmente precisa. Tá, então agora eu vou responder o que é justiça no termo teológico, no termo prático e vou mostrar a justiça divina, certo? Termo teológico, justiça significa retidão, correto ou reto. Isso significa a palavra justiça. Alguém tem uma moeda aí no bolso para me emprestar? Por favor, me empresta a moeda que eu vou mostrar o que é justiça. Traz aqui para mim, irmão Alisson, por favor. Irmãos, eu estou igual a Jesus, né? Alguém me empresta uma moeda aí? O próprio Jesus não estava com uma moeda. Ó, e essa é das boas, irmãos. Ó, R$1. Ó, o irmão Alisson está bem, está bonito na fita. Deixa eu ver se tem a bandeira. Ó, tem a bandeira do Brasil nela. Essa aqui vale mais de R$10.000. Irmãos, brincadeira, tá? O que é justiça? A justiça ao olho humano é algo que satisfaça a minha vontade, certo? Vamos dar um exemplo. O irmão Joaquim um dia está aí meio desviado, pega uma foice, pega um revólver, dá uma foiçada, corta o pescoço de alguém ou dá um tiro em alguém, correto? Isso é extremo. O extremo é um extremo. Os irmãos entenderem que é justiça. A família da vítima vai acionar a justiça. O irmão Joaquim vai ser preso. Se ele fugir do flagrante, ele vai ser preso e responder o processo em liberdade. E já é um ato que a família da vida vai dizer: mas aquele assassino está solto, aquele assassino tinha que pegar 30 anos de prisão. Não é isso, irmãos? Que a família da vítima vai dizer? Do outro lado, a irmã Maria falar: graças a Deus soltaram meu marido, porque o meu marido tem um certo problema de saúde. O irmão Joaquim, não estou falando que o senhor está doente não, né? E ele está velho já passou de 65. Já passou de 65. Imagina ele dormindo na cadeia no chão frio.
pega aqueles caras tudo aí, moçarado, 18, 20 anos, vão escautelar meu marido, vão bater nele. O que acontece às vezes isso, né? Uma desavença na cadeia, junta 10 contra um, o cara fica todo pisoteado, né? Aí, agora o irmão Joaquim vai no tribunal, certo? A família da vítima vai chegar e apresentar junto com o advogado, né, de acusação, que é conhecido como promotor de justiça, vão entrar com prova para condenar e vão pedir aos jurados para que deem a sentença máxima, porque o senhor Joaquim Barbosa cometeu um ato cruel e brutal. Não é isso que o promotor de justiça vai dizer? Do outro lado está a irmã Maria, os restos filhos, que vão chegar agora e apresentar prova que a vítima havia provocado ao senhor Joaquim já há alguns anos, certo? Às vezes dando prejuízo financeiro e intentou contra o senhor Joaquim, às vezes a pessoa é uma pessoa mais jovem, e o senhor Joaquim, para se defender, pegou uma foice e se defendeu do seu agressor. Foi legítima defesa. No termo jurídico, vamos falar excludente e ilicitude, que significa, no linguagem popular, legítima defesa. Correto? O juiz ele vai ouvir a versão dos acusadores. O senhor juiz vai ouvir agora a versão dos defensores, que é o familiares e testemunha da vítima. O juiz vai julgar o que o condenado falar ou o que os acusadores falar? Vai ou não? Não. O juiz ele vai julgar em cima da verdade. Qual é a verdade? Dentro de tudo que um falar e tudo que o outro falar, vai chegar que vão dizer a um ponto algumas coisas que é a mesma coisa. Porque a verdade, irmãos, ela não muda. A verdade vai permanecer a verdade. O juízo vai julgar pelo terceiro lado da moeda. Nós vemos a moeda como dois lados. Não, a moeda tem os três lados. Existe a cara, existe a coroa e existe essa fitinha pequena, essa aqui que é a moeda, que muitos de nós não conseguimos entender, certo? Para nós, para todo mundo, se a gente pergunta, a moeda tem dois lados. Não, a moeda tem três lados. Existe a cara, existe a coroa e existe uma fitinha pequena que é a moeda. Essa é a verdade absoluta. O juiz vai julgar pela moeda e vai dar uma sentença ao senhor Joaquim, certo? A família do réu, da vítima, queria que o senhor Joaquim pegasse pena máxima. A família da irmã Maria e os demais membros da família achou a pena ainda pesada, querendo que o juiz desse uma pena mais branda. Irmão Maria, você pode ir buscar a moeda do senhor? Certo? Isso é justiça humana. Às vezes nós queremos justiça humana ao meu, Deus abençoe o senhor, ao meu próprio Jó, certo? Só que a lição de hoje ela vai falar de justiça, uma justiça divina. O que é uma justiça divina? A justiça divina há uns anos atrás, eu venho pregando. Há uns 8 anos atrás eu comecei a pregar. Eu vi a situação abominável em que o mundo estava se tornando, as situações abomináveis em que o Brasil estava se tornando, certo? Eu falei para minha esposa, eu preguei em algumas igrejas que eu pastoreei antes daqui, e nas minhas pregações eu pregava e ensinava: Deus está para trazer um juízo sobre a terra. Deus está para trazer um juízo sobre o Brasil, porque a profanação, afrontando a Deus, afrontando a Cristo, estava tão grande. Eu comecei a pregar mais severamente quando aconteceu, os irmãos lembram muito bem, que vestiram um certo carnaval um homem de Jesus e um diabão lá cortando Jesus no corpo. Vocês viram isso no carnaval? Eu falei, isso é afronta, isso é uma blasfêmia. Deus não permite que o nome dele seja... Tinha um pastor falando sobre isso. Né? Não, eu já preguei, muito tempo, certo? Aí,
a medida não estava tranquila. Não tinha chegado a medida. Que Deus ele é justo, irmãos. Deus mandou desastre no Rio de Janeiro. Deus mandou desastre em São Paulo. Deus mandou desastre em um local e desastre em outro. Certo? Aí chegou um ponto que Deus falou, chega. Eu vou mandar uma punição a nível mundial. Apareceu uma coisinha aí chamada coronavírus. Certo? Muitas pessoas, por que Deus permite? Por que Deus permite? Irmãos, eu sempre falei, Deus ele tem um propósito em tudo. A justiça de Deus, quando vem, ela vem para todos. E eu sempre falei também que um dos agentes de Deus para cumprir a justiça é a peste, é a doença, é a espada. Isso é agente de Deus para cumprir a justiça. Nós vamos entender na nossa lição, irmãos, que no capítulo de Ezequiel, capítulo 2, alguém lê para mim o versículo 3 ao versículo 5. Os irmãos vão entender que Deus falou que os filhos de Israel eram obstinados e casa rebelde. Quem achou, lê para mim. Capítulo 2, versículo 3 ao 5. E Deus vem avisando, Deus vem orientando. Agora chegamos ao versículo 14, que Deus determina como seria o juízo. Achou, irmão? Isso? Lê para nós. Capítulo 3 ao 5. Capítulo 2, 3 ao 5. Estou bem ruim para ler, viu? Ele disse-me, filho do homem, eu te ouvi, eu te enviei aos filhos de Israel, a nação rebelde, que se... É isso? Isso. A nação rebelde, que se rebeliam contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. Mais? Até o 5. E os filhos são de semelhante duro. Semblante duro. Semblante duro e obstinado de coração. Eu te ouvi, eu te enviei a eles, e eles direi, assim diz o Senhor, e eles quer ouça, quer deixa de ouvir, porque eles são casa rebelde. Casa rebelde. E de sóbrio que esteve. E saberão que esteve no meio deles um profeta. Amém? Até aí. Então nós vemos aí que quando Deus chamou Ezequiel, Deus já falou com Ezequiel assim, Ezequiel, esse povo é uma nação rebelde. Essa nação não afastou de mim. Essa nação não quer nada com a verdade. Eu vou trazer justiça contra esse povo. Certo? Agora lá no capítulo 14, Deus, se nós formos ler no versículo 1 adiante, irmãos, os anciãos de Israel, eles chegam para consultar o profeta Ezequiel, porque Ezequiel havia profetizado nos versículos anteriores que a glória de Deus tinha deixado o templo e que a casa vazia. Entenda-se, o templo de Deus não foi destruído. O templo de Deus era templo de Deus enquanto a glória de Deus estava no templo. Quando a glória de Deus sai do templo, fica apenas uma casa vazia. A Bíblia diz em 1 Coríntios que eu sou templo de Deus. A Bíblia diz, não sabeis vós que sois santuário do Altíssimo e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Então, lá em 1 Coríntios capítulo 3, aí a Bíblia ainda fala, mas se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Eu sou templo de Deus enquanto a glória de Deus está na minha vida. Quando eu perco a glória de Deus, irmãos, já aconteceu com você, de você sentir
que a glória de Deus saiu de você? Seja sincero. Já sentiu? Já? O que a senhora sentiu? Vazio. Eu senti vazio sozinha. Isso. Orava e não via. Irmãos, tem dia que parece, mas não é que Deus saiu não, irmãos. Não. Deus só te dá uma sensação de que você está sozinho. Você está orando, parece que tem um céu de bronze sobre a sua cabeça, que a sua oração não passa do céu da sua boca. Certo? Agora, tem dia também que você vai orar, parece que você está diante do trono e papai ali, recebendo a sua oração. Certo? Talvez quando a gente está orando, às vezes assim, a gente está Tão para baixo, e a gente começa a sentir a presença de Deus. a gente está tão para baixo, aí de repente o papai tem misericórdia, irmãos, que a misericórdia de Deus não tem fim. O papai vai e pega a gente assim, coloca a gente no colo e começa a passar a mão na cabeça da gente. Aí a gente começa a sentir o calor, irmãos. E quando a gente começa a sentir aquele calor, começa a esquentar alguma coisa aqui, começa a rolar. É o papai com você no colo falando, filhinho, eu estou contigo. Certo? Você não está sentindo a minha presença porque esse período de provação você vai ter que passar sozinho. O meu próprio filho foi abandonado na cruz. Que ele falou, meu Deus, por que me desamparaste? Mas Deus estava ali com ele. Deus apenas deixou que ele sentisse o que eu sinto e o que você sente, para que hoje ele pudesse nos entender. Aleluia! Agora, irmãos, os profetas, Ezequiel profetizava lá no cativeiro, Jeremias profetizava lá em Jerusalém, dizendo, arrependa-se, converta-se, porque Deus poupará se vocês se arrependerem. Deus, Ele perdoa quando há arrependimento, irmãos. Deus, Ele estende a mão quando o povo se arrepende. Pastor, senhora? uma vez eu já falei para o senhor que o diabo lançou um palavrão com discussão na minha mente. E dessa vez aí, só Jesus na causa. Eu sou vontade de morrer e ele falava, o diabo falava desse jeito para mim. Satanás, ele não existe mais jeito, não tem mais jeito para você. Mas tem. Um dia, assim orando, conversando com as pessoas na velha e tudo. Aí, lá no meu serviço, fazer faxina, aí ele desceu no carro assim, ele falou para mim assim, passa na frente desse carro. Eu só olhei para cima assim e falei assim, o Senhor ainda cuida de mim, lá comigo. Ele estava no cobre, irmão, estava no cobre. Voltando aqui, irmãos, para o texto, o profeta Jeremias, ele estava profetizando, dizendo para o povo assim, se vocês, irmãos, leiam o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, para nós entenderem. Que às vezes eu falo aqui, e alguém fala, mas por quê? Para quê? Como? Mas como? Eu estou lendo. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, Jeremias estava lá, e Jeremias, irmãos, era um profeta rejeitado, que nós falamos na lição passada, que existiam os falsos profetas. E os falsos profetas eram assalariados pelos reis, e falavam aquilo que o povo precisava ouvir, que o povo queria ouvir. Jeremias falava que o povo precisava ouvir. Arrependa-se, converta-se do vosso mau caminho, que o Senhor vos perdoará. Aí Jeremias chega e fala, olha, o rei da Babilônia cercou. Se vocês abrirem a porta e se renderem, Deus vai poupar a cidade. A cidade não vai ser destruída. Aí vinham os falsos profetas que falavam que a cidade não ia ser destruída. Aí, como Jeremias profetizava em Jerusalém e mandava carta para a Babilônia, Ezequiel profetizava lá na Babilônia e mandava as profecias em carta para Jerusalém para que o povo se convertesse. Aí os anciãos lá de Babilônia, que estavam escravizados junto com Ezequiel, eles foram à casa de Ezequiel. Olha no capítulo 14, a partir do versículo 1. Eles assentaram diante do profeta e começaram a questionar. Peraí, Ezequiel, que negócio é esse? O templo é o nosso amuleto da sorte. Deus não queria que o templo fosse um amuleto, irmão. Deus queria que o templo fosse um referencial da presença de Deus no meio do povo. E o povo tinha um templo com um amuleto. E olha, e o povo também conhecia a história lá de Sodoma e Gomorra. O que significa amuleto? Amuleto, irmãos, é uma coisa que você se escora, algo que você escora para manter a sua fé, certo?
Uns aí andam com um cordão com uma cruzinha no peito. É tipo um patuá. É um patuá. É um objeto que você Acho que vai defender. vai te defender. Tem pessoa que pega uma oração de São Jorge e põe no bolso, na carteira. Oração de São Marcos de orelha parada e põe no bolso. Que segundo os antigos, protegia até de tiro. E protegia mesmo. Meu pai tinha um negócio assim. O meu pai tinha um negócio atrapalhado assim, que podia chegar e descarregar o dedo do meu pai, que a boca da pessoa secava e essa língua pingava pelo cano da arma. É coisa de magia negra. E tem gente que pega um negócio desse e põe no bolso. Principalmente baiano. Baiano gosta de carregar o patuá, irmãos. Baiano gosta. E nisso, irmãos, o pessoal tinha o tempo é sagrado, o tempo pertence ao Deus, o tempo não pode ser destruído. Aí, irmãos, os anciãos então vão para consultar Ezequiel e começam a questionar sobre o templo. Questionar por que Deus ia destruir o templo. Ora, nós podemos ver que Deus, ele começa então a mostrar para o povo o seu pecado. Ali, o Senhor começa então a falar a Ezequiel: esse povo está me questionando, certo? Esse povo está querendo saber. Vamos abrir lá no 14 de Ezequiel, a partir do versículo 1, pois nós fazemos um passo a passo aqui para os irmãos entenderem a causa da destruição do templo. O templo era um ídolo, era uma idolatria. A glória tinha vazado, como nós vimos no capítulo 8, 9 e 10 de Ezequiel. A glória tinha ido embora, mas o povo se estribava ainda. Aí ele estava lá, olha o versículo 1. Ele vai falar que os anciãos veio até a mim, sentaram perante mim e começaram a questionar, certo? Aí Deus fala com eles: olha, filho do homem, estes homens levaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Eles começaram a interrogar o profeta: traz a resposta para nós. Aí, olha o 14, portanto, versículo 4: portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porque todos se apartaram de mim e seguiram seus ídolos. Aqui Ezequiel vai trazendo a relação da situação do povo, irmãos. A situação em que o povo estava, porque o povo havia pecado. Primeiro, o sacerdote, que era para ser os guardiões da lei, eles tinham pecado. A monarquia havia também pecado. E o povo afastou tanto de Deus, irmãos. Deus deu tanta misericórdia que não restou mais escape. Não houve mais remédio. Porque Deus, irmãos, ele queria que o povo intercedesse. E o povo de Israel, eles não acreditavam que o templo ia ser destruído, porque eles sabiam que se tivesse 10 justos, Deus não ia destruir o templo. Mas esqueceram, irmãos, que Deus foi mentindo. Por que eles já sabem isso? Lembra do questionamento de Abraão com Deus? Quando Deus foi para destruir Sodoma e Gomorra, Abraão começou com 100, passa para 50, passa para 30, passa para 20, chega até 10 e fala: Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor poupará a cidade. Deus fala: Abraão, se tiver 10 justos, eu poupo a cidade. Mas não tinha 10 justos. E a nação de Israel, então, eles se estribavam no templo, pensando que Deus de maneira alguma iria destruir o templo que para eles era sagrado. Olha a situação em que Israel se encontrou, irmãos. Nós já vimos aqui que eles eram casa rebelde.
Olha para nós aí, em 2 Crônicas, capítulo 36. Quem achar primeiro, por favor. 2 Crônica 36, a partir do versículo 15 e o versículo 16. Vai falar que não restou mais remédio para os filhos de Israel. 36, 15 e 16. 2 Crônica. 16. O seu Deus de seus pais lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-los, porque compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e mataram os seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Olha, o povo de Deus, eles pecavam tanto, eles adoravam outros deuses, eles adoravam Azerá, eles adoravam Astarote, adoravam a Baal, adoravam a Moloque, adoravam a Rainha do Céu, prestavam lamentação a Talmuz, sem falar nos ídolos pintados, porque, irmãos, existe o ídolo, que é uma coisa. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina você chega aqui na igreja. Eu vou apelar aqui, irmãos. Eu não vou falar o nome da idolatria, não. Mas já ouviram aí em alguns lugares que tem um negão sentado, chapéu branco na cabeça e com um cachimbo na boca? Né? Imagina você chegar na igreja aqui, eu coloco aquele negão aqui. Certo? Aí a irmã Maria também, irmão Joaquim, sacerdote, irmã Maria adora uma outra divindade. Certo? Digamos, uma foto aí que todo mundo sabe bem quem é, de que vem um homem, uma mulher e uma criança. Vamos colocar ali. Certo? Aí o irmão Joaquim também resolve trazer uma adoração, traz um bezerro de ouro e coloca aqui. A irmã Jéssica, carioca da gema, como eles dizem aí, carioca da gema, né? Resolve trazer sua divindade lá, uma divindade que o pessoal oferece homenagem a ela, na beira das águas, certo? Não fala o nome das divindades, irmãos, por favor, não diga nomes. Ela resolve trazer aquela divindade e colocar ela aqui. Misericórdia. O que estava acontecendo em Israel? Existia os ídolos, os irmãos entenderam, eu já falei e volto a falar. Existe divindade que era adorada com práticas sexuais. Azerá, Baal, Moloque e diversas outras, certo? As mulheres faziam comida, faziam bolo, em vez de dar o bolo para quem estava com fome, levava para oferecer para Artemis ou a Rainha do Céu. É só ler o livro de Jeremias que você vai ver isso. No capítulo 32 de Isaías, o povo pegava o filho da mãe dele aí, ó, e oferecia para Moloque. Queimava, passava o filho no fogo. Pegava os filhos maiores e ofereciam a Baal, que era por esquartejamento, irmãos. Até os reis faziam isso. Todo o povo pecou. Pastor, Senhora. meu avô, ele achou uma imagem da Aparecida. Sem nome, que... Na despacho, né? Na encruzilhada. Ele levou essa bicha lá dentro. De casa. De casa. Não acredito. E o que aconteceu? Daí, uns dias, ele... É complicado, irmãos. Certo? São espíritos de morte. Tinha raiva de crente, gostava de crente de jeito nenhum. Irmãos, agora vamos ver cá. Deus, então, ele determina os 4 juízos para julgar os filhos de Israel. Lê para mim, quem são os 4 juízos? O último versículo da nossa leitura bíblica em graça. O último versículo, que é o versículo 21 de Ezequiel 14. Para nós entendermos quem são os 4 juízos de Deus, agente de justiça de Deus. Porque assim diz o Senhor Jeová:
Quanto mais se eu enviar os meus 4 aos juízos, a espada... Ó, primeiro, espada. Primeiro juízo de Deus. Minha esposa é testemunha, eu falei antes dela chegar, ela é testemunha que há anos que eu vinha pregando que Jesus ia trazer um julgamento sobre o Brasil. Só que eu não achei que seria tão severo como foi. Não falava, irmã Samanta? Muito antes da pandemia, eu já falava. Porque a terra pecou contra Deus. Primeiro juízo, espada. Quando se fala de espada aqui, significa o quê, irmãos? Guerra. Guerra. É guerra literalmente. A guerra é um dos agentes de Deus para punir a terra quando a terra pecar. Se o Brasil pecar ao extremo, se a pandemia não resolveu e o povo continuar pecando, Deus pode mandar uma guerra. Prossiga aí. Mais o que? Primeiro juízo, lembra-se que é a guerra. Segundo. Segundo é o quê? É a fome. Ah, o que é fome? O que é fome, Ana Maria? A fome é falta de alimento. Falta de alimento? Não. Falta de alimento é passar necessidade. Certo? Fome é a senhora ficar aí 15 dias sem comer. Aí a senhora olha com o pescoço do irmão Joaquim e já começa a pensar no pescoço dele com frango, com frango. Irmãos, espera aí, não. Vou trazer a Bíblia para vocês, irmãos. O que é fome? Para os irmãos entenderem o que é fome. Falência do corpo. Hã? Falência do corpo. Falência do corpo. É que você não acha mais nada para comer. Vamos ler o terceiro agente. Qual que é o terceiro agente? Nocivas alimárias. O que é isso? Deus desperta aí os lobos que estão no meio do mato. Deus dispersa essa jogatirica, essas onças aí e fala: ataca, cobra. Tudo enquanto é bicho começa a invadir a cidade e atacar o povo. Nocívia alimária. Quebra a parede daquele zoológico lá, aqueles bichos saem tudo atacando todo mundo em Belo Horizonte. No lugar que tem zoológico. É Deus dando uma ordem. É elefante saindo pisanteando todo mundo. É rinoceronte saindo batendo na cabeça de carro, mandando carro para as cucuias, matando muita gente. Recebendo ordens de Deus. Quando os animais recebem ordem de Deus, mas bastava, aqui não tem leão para comer nós não. Tem não? Tem formiga. Não tem leão, mas tem formiga. Imagina aí 2.000 formigas atacando a senhora, irmã Maria. Aqui tem onça. Não, aqui tem onça. Tá, imagina 2.000 formigas atacando o senhor, seu Joaquim. Em questão de 30 segundos, o que elas fazem com o corpo do senhor? Tudo. Morreu. Morreu. Baratas também comem. Ratos atacam e comem as pessoas. Quando Deus dá ordem, irmãos, até o próprio Satanás é obrigado a obedecer. Então, irmão, nós temos que pensar por que Deus traz o juízo sobre uma terra. Quarto agente de Deus. O que é? O que é peste, irmãos? Doença. Peste não é aquele palavrão que o pessoal vai chegando aí, fulano é uma peste, não. Peste é doenças. A pandemia foi uma peste. E lembre-se que no período da grande tribulação isso vai acontecer também. Pastor Joaquim disse que já leu, eu nunca li não, que no fim dos tempos ia vir tanta doença que nem os médicos iam dar conta. Não vai não, irmãos. Não vai não. Tá lendo Apocalipse, irmão? Pode ler Apocalipse. Que vai vir primeiro cavaleiro. Que cor que é o primeiro cavalo, irmão? Amarelo, branco, branco, preto. Branco, preto, amarelo. Irmão, tenta ler aquilo que eu mando no grupo para vocês, irmãos. Tenta ler aquilo que eu mando para vocês uma vez por semana. Eu faço gente, eu mando estudos e mais estudo todo dia. Aí eu tenho um grupo aqui que tem alguns irmãos que são mais inteligentes que eu, mostram um quadro. Olha aqui, ó. Primeiro cavalo, cavalo preto. Tem Apocalipse para vocês. O cavalo preto representa fome. Segundo, o cavalo vermelho representa a guerra também. Tem Apocalipse capítulo 6. O terceiro, cavalo amarelo, ele representa morte por pestes.
O quarto cavalo é o amarelo, é o branco, é o cinza, branco. Ele representa a morte por feras e vai diminuir a grande tribulação, certo? São agentes de Deus para o juízo de Deus. Quando o povo peca, Deus queria destruir o templo. Por que Deus não queria destruir o templo? Hã? Era um lugar que se manifestava. Pois é, mas Deus queria destruir? Não. Sabe por quê? Então por que Deus destruiu se não queria destruir? Porque o pecado estava. Lê para mim Ezequiel 22:30. Você vai saber o motivo por que Deus destruiu o templo. Ezequiel 22, versículo 30. Quem achar primeiro, lê para mim. Esse versículo nós usamos muito para pregar nos cultos de missões. 22:30. Nós usamos muito esse versículo para nós pregarmos em cultos de missões. Busquei dentre eles. Peraí, atenção. Busquei dentre eles o quê? Um homem que tivesse tapando o muro. O que é tapar o busto? Tem alguma versão aí que vai falar um homem que se colocasse na brecha. O que é brecha? O que é tampando o muro? Prossiga, meu irmão. Tampando o muro, estivesse na brecha. Opa, falou brecha também. Por esta terra. Perante quem? Por esta terra. Não, antes. Perante quem? Perante mim. Perante mim. Por esta terra. Para quê? Por quê? Para que eu não a destruísse. Espera aí, então Deus procurou um homem. Deus, é maravilhoso isso aqui. O profeta ainda fala, eu estou procurando um homem. Irmãos, a missão de atalaia não é a missão de intercessor. Ezequiel 22:30, irmãos. A missão, irmão, do atalaia, Ezequiel foi posto como atalaia, como nós aprendemos na primeira lição. Só que Deus, irmãos, estava procurando. Alguém aqui já procurou alguma coisa? Já? É fácil achar quando você procura? Eu, particularmente, não acho nada que eu caço. Eu coloco as coisas no lugar. Se está no lugar, eu já lembro onde está. Não está, eu já chego e pergunto, onde estava tal coisa? Porque eu não sou bom de caçar nada. Eu posso pegar uma coisa que eu continuo caçando ela. Então, eu já deixo naquele lugar. Se está lá, beleza. Não está, eu pergunto. É modo dos ovos. Não é só eu, então. Agora, irmãos, Deus estava aqui, olha, olhando na terra. Comparação com João 4. O que Jesus estava procurando em João 4? Procurando que adora o Pai em a palavra que Jesus disse a uma samaritana. Certo? E Deus, lá nos dias de Ezequiel, nos dias de Jeremias, nos dias de Isaías, Deus estava procurando entre o povo um homem. Não estou caçando ninguém, porque passa um ano, passa dois, passa 100 anos, e Deus continua caçando. Para quê? Para que tapasse a brecha. Ninguém vai perguntar o que é brecha. Pelo amor de Deus, irmão. O que é brecha? Se não eu pergunto para vocês me falam o que é brecha. Beleza. Tá, tem uma rachadura na casa do senhor desse tamanho. Não, aí o senhor vai viajar para São Paulo, como o senhor gosta sempre de ir para São Paulo ou para Rondônia, e deixa aquela brecha desse tamanho. Quando o senhor voltar, o que aconteceu com a casa do senhor? Caiu na parede. A casa não caiu, não. Alguém passou. Alguém entrou e roubou o que tinha. Aí o senhor chega de noite, vai deitar, a cama está lá. Só que na hora que o senhor doido, o senhor escuta o barulho ao lado do travesseiro do senhor. Que isso? Uma cascavel. Porque a brecha está aberta, até cobra entra, sapo entra, lagartixa entra. Pastor Anselmo costumava dizer, o primeiro animal a entrar é o rato. Quando a porta está meio aberta, o primeiro animal a entrar é o rato. Pastor Anselmo falou há muitos anos isso. Atrás do rato vem o quê? Não. Irmãos, atrás do rato vem o quê? O gato vem, no lugar que o rato passou, o gato vai fazer uma forcinha para passar. Vai abrir mais um pouquinho.
Atrás do gato vem o quê? Cachorro. O cachorro. Certo? Se o cachorro entrou, abriu mais um pouco. Atrás do cachorro vem o quê? O porco. O porco vem, vai fazer um porco bem parrudo, deu uma narizada na porta, a porta foi lá no canto. E uma vez que a porta está aberta, quem entra? Entra onça, entra gambá, entra cavalo. Boi. O que quis dizer com isso, irmãos? Essa porta é o nosso coração. O rato entra, aí nós falamos assim, não tem problema não, pastor. Aí depois entra o cavalo. O que o cavalo faz? O que o cavalo faz, irmãos? Dá coice. Dá coice. Aí vem o boi, dá cabeçada. Vem o porco, traz sujeira. Aí vem o cachorro. Se tem uma carniça por aí, o cachorro vai lá, ele faz o que com a carniça? Ele come. Só que não fica satisfeito só em comer, ele rola. Já viu o cachorro com cheiro perto de você? Fica esfregando em você para ele carregar o seu cheiro. Já perceberam isso com o cachorro? Ele se esfrega em você para pegar o seu cheiro. Ele rola na carniça para ele levar aquele cheiro e provar para os outros que ele comeu. Aí o irmão Joaquim não reparou a brecha. Ele entra. Aí os bichaiados tudo na casa dele. Aí a defesa civil, que é a justiça divina, chega e fala, essa casa, quando eu falei da casa, não é a casa que o irmão Joaquim mora, não, eu quis dizer da casa, Joaquim. A casa, Joaquim. Eu falei da casa, para os irmãos entenderem, agora a casa, Joaquim. A casa, Valgone. Se eu deixar uma barata entrar, daí a pouco está entrando, tem um elefante. Aí, irmãos, Deus vai falar, não tem mais jeito. Só que a cidade tinha pecado. Deus estava procurando alguém para se colocasse na brecha. Quem está na brecha faz o quê? Vigia. Vigia? Só vigia? Reparar a brecha. Não, mas se não der tempo de reparar, mas você está na brecha ali, você é o reparo da brecha. Você não passa, você está vigiando. O inimigo vem. Você está na brecha e você vai lutar para que o inimigo não entre na sua cidade. Deus estava procurando um homem que intercedesse a Deus em prol da cidade e não achava um. Irmãos, o que é interceder? O que é ser um intercessor? É isso aí. É você esquecer a sua necessidade e orar pela necessidade de outra. Eu esquecer do que eu preciso e falar, Jesus, salva essa cidade. Eu tenho um ano que eu tenho gritado aqui que o manso pertence ao Senhor Jesus. E todo dia eu falo, eu repreendo as hostes espirituais da maldade que atuam sobre o céu e o manso. Em compensação, eu sou atacado. Em compensação, eu sou atacado de todos os lados. Satanás ele não tem muita influência mais aqui em Rio Manso. E daqui a uns dias, nem no centro de Macumba ali, vai descer espírito. Porque eu estou repreendendo, mas eu estou às vezes repreendendo sozinho, irmãos. Eu preciso de ajuda. Aí eu sou atacado. Eu também oro para Deus quebrar O jugo, a maldição, curar essa cidade, repreender o espírito de ferida nessa cidade. Irmãos, nós temos que orar. Eu tenho orado desde quando eu vim para cá. Eu estou repreendendo o espírito suicídio. Tem um ano que eu estou aqui. E me deram uma lista de pessoas que tinham suicidado nos últimos anos. Eu cheguei, a primeira coisa que eu falei, nego, não aceito isso aqui não. E o manso agora tem dono. Me desculpa a expressão, mas nesse terreiro aqui agora chegou um galo. Irmão, se eu sou um pastor, Deus me colocou aqui em Rio Manso, então se Rio Manso está sobre a minha responsabilidade. Não é só a igreja, não. As hostes espirituais da maldade vão atacar, e quem atacar é eu, irmãos. É ela. Ela mesmo foi atacada agora de manhã. Porque Satanás vai tenta contra mim, levanta calúnia, levanta fofoca, fala que eu não visito, fala que eu não evangelizo. Agora eu estou evangelizando, estou tirando foto, passando no grupo para todo mundo ver que eu faço visita. Talvez a pessoa não faz, por ela não fazer, eu falo que o pastor não faz.
Isso dói, irmãos. Falta de apoio, falta de ajuda da igreja. Se falasse comigo, não bate o telefone lá para Brumadinho, lá para a Samba da Bironga, para falar com o pastor que está fazendo. E agora eu estou provando, falei, Samanta, qualquer vez que estão fazendo, vamos tirar foto. Pastor, você está chiando? Não, eu estou só me defendendo. Para que na hora de chegar a ligação lá em Brumadinho, eu não mando só aqui não. O Joaquim faz parte do grupo de obreiro, eu mando o grupo de obreiro também. Já viu lá, né, meu irmão? Eu mando o grupo daqui, mando o grupo de obreiro. Na hora de chegar a fofoca lá, alguém falando ao contrário, o pastor vai olhar e fala, não, eu tenho que ir trocando as fotos que ele visita, tira a foto e manda. É um jeito de conseguir me defender, irmão, desses ataques. Porque às vezes, irmão, Satanás nos ataca de fora, mas o pior ataque é quando ele ataca de dentro. Dói, irmãos. Dói. Samanta teve um ataque outro dia, que cheguei em casa, Samanta chorando. Uma crente chegar para Samanta e falar que a sua roupa não é roupa de crente, não. É roupa de velha. Então compra em nome de Jesus, vai na loja, então compra a roupa e dá para minha esposa. Dói, irmãos. Dói. Aí alguém que levanta contra a gente, olha que termo bonito, esse aqui que me deu uma Joaquim. Achou meu você não foi feio, foi lá, comprou, pegou e me deu, mas o Mateus. Mandíbula Moares também. Sabe com o terno guardado, todo na gaveta lá? Chegou e me deu terno. É um dos termos que eu mais uso, é esse que o Joaquim me deu e o Moares na mandíbula me deu. Bonito, não é, CD? Fica bonito, não ficou? Aí alguém chega e fala, passou sabendo na igreja com 2 sapatos, como o Joaquim deu, o outro velho está soltando o salto. É só comprar um sapato e me der, irmãos. 41 é meu número. A gente não tem orgulho com a gente, não. Pode dar que a gente aceita. Você ajuda a orar, irmãos, com o ataque quando vem de fora. Hã? Tem uma camisa pro senhor lá, veio de São Paulo. Aceito. O irmão Alisson Mandíbula também me deu umas camisas. A irmã Eliane que veio aqui, pastor, estou com as camisas aqui, só aceito? Eu aceito. A Jéssica me deu uma caixa de roupa, só que não serviu para mim, né? Passar conta, eu mandei lá para Alice. Mas se Deus quiser, né? Irmãos, a gente não tem esse negócio com nós, não. Certo? Só, irmãos, se não quiser ajudar, é só não atrapalhar, irmãos. E dói. Pai, tem o diabo, seus anjos, suas multidões. Já tem o diabo que acusa o tempo todo. Aí a pessoa deixa que não, pastor, pede justiça de Deus, e eu posso pedir? Eu posso pedir justiça de Deus quando um crente? Olha como é que Deus faz justiça, mandando fome, mandando doença, mandando animal, mandando espada. Como é que eu peço justiça para Deus? Eu peço a Deus misericórdia, irmãos. Eu peço a Deus misericórdia. Se o problema vier de fora, contra o inimigo, irmãos, é fácil você lutar, tem armas. Mas como é que você luta contra um amigo? Às vezes a gente não precisa nem falar, pastor, que Deus já responde na hora. Mas dói, irmãos, dói. Tem dia, Mandíbula está aqui todo dia na oração e me vê aqui. Tem dia que ele me escuta orando, tem dia que ele não me escuta, não. Só me escuta orar todo dia, Mandíbula? Tem dia que só não me escuta. Tem dia que eu estou aqui ajoelhado sem palavras, só o Espírito gemendo. Deus, tem misericórdia dessa cidade, tem misericórdia desse povo. Eu estou no papel de intercessor, Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Nós precisamos divulgar o nome de Jesus, não o nome de Golgone, não. Eu estou aqui, amanhã o pastor presidente para chegar, Golgone, vou te mandar para tal lugar, eu estou indo. Mas eu quero que essa igreja seja curada. Nós precisamos que essa igreja seja curada. Deus está procurando um intercessor, irmãos. Quando você coloca como intercessor, Satanás ele levanta contra. Você acha que Satanás está satisfeito? Quantas pessoas já quiseram suicidar aqui, o Espírito Santo não permitiu, irmãos? Neste momento que eu estou aqui? Você acha que Satanás está satisfeito comigo? É fruto, né? Irmãos, Satanás ele usa até os nossos filhos para nos atacar. Porque ele é fruto. Tem dia que meu filho me liga com desaforo na boca. Aí chega e fala: quem mandou o senhor deixar um salário de tanto para ir pegar um salário de fome? Eu já vi isso de filho meu, irmãos. Eu já vi isso de filho meu. E para os irmãos terem ideia, eu já falei e volto a falar. Só o ticket de refeição que eu recebi é maior que a prebenda que eu recebo. Fora o meu salário e fora o salário da Samanta. Se eu tivesse interessado em ganhar dinheiro, eu continuava na empresa. E modesta parte, financeiramente, estaria muito bem. Mas não, Deus precisa de mim aqui, irmãos. E eu falei com Deus, eu estou dentro do plano da vontade dEle. Então, irmão, me ajuda a interceder. Porque tem um mal ainda que precisa ser quebrado nessa cidade, irmãos. Esse espírito de idolatria. Dia 30 vai ter uma palestra. Você está sabendo da palestra que vai ter?
numa escola dessa aí, dia 30, fui convidado, irmão, para uma palestra onde vão ter as autoridades da cidade toda lá. Vai ter padre, vai ter feiticeiro, vai ter chefe de congado, vai ter, e eu e mais alguns irmãos estão representando o meio evangélico, que eu vou lá falar de Jesus. Amém. Eu só preciso de apoio, irmão. Preciso de alguém que está orando para Jesus dar a palavra a ele. Porque ali as hostes infernais estão acompanhando aqueles que não são de Deus. Vão tentar humilhar o evangelho aqui nessa cidade. Mas uma coisa eu vou fazer com Paulo, não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Amém. Dia 30 eu vou estar indo lá. Acho que é de 1h30 a 5 horas da tarde essa palestra. E eu creio, irmão, que através dessa palestra Deus vai mudar essa cidade. Em nome de Jesus. Então, irmão, me ajuda a orar. Peça a Deus para me capacitar ali. Glória a Deus. Amém. Peça a Deus para nos dar graça ali. Aleluia. Porque é meio. Ou seja, eu tenho orado pedindo Deus no meio para mim falar com a cúpula da cidade. E Deus criou um meio. Do nada alguém mandou uma mensagem no meu telefone, alguém que eu não conheço. Talvez você conheça a professora Mônica. Sim. Ah, você conhece? Ela mandou uma mensagem do meu número. Não sei quem passou para ela, não sei se é a pastora Renata ou se é a Alice. Ela me mandou uma mensagem me convidando. E na hora que ela convidou, a Alice mandou para mim: ah, mãe, eu já confirmei, pode contar comigo. Amém. Eu estarei lá em nome de Jesus. Amém? Se em defesa do Evangelho, irmão, nós temos que nos colocar. E nessa hora, irmãos, é Deus que Deus nos honra. Certo? Há um ano aqui sofrendo. Há um ano tentando fazer um trabalho e não estou conseguindo, mas estou orando. Estou falando: Jesus, cria uma estratégia. Cria um meio, Jesus. E eu conto para a ajuda da igreja. Ore, irmão, em prol desse encontro. Jejuma. Porque Jesus vai garantir a vitória em nome do Senhor. Amém? Eu me coloquei nessa brecha. Eu convido vocês para se colocarem nessa brecha. Dia 30, né? Dia 30 de novembro. Vai dar uma quarta-feira. Certo? Onde a história de Romanos pode ser mudada, irmãos. E eu creio no poder de Jesus para isso. Eu creio no poder de Jesus para mudar. Porque às vezes as pessoas conhecem Jesus de ouvir falar. E está na hora de ouvir falar quem era Jesus. Conhecer a história de Jesus é uma coisa, conhecer o Jesus da história é outra. Amém? Prossigamos a nossa lição, irmãos. E Deus então identificou os 4 juízos, que é a peste, a fome, a animária e o quê? A espada. Que vem. E aqui, irmãos, quando o juízo de Deus vem, não tem misericórdia. Deus, ele se cansa da misericórdia, irmãos. Deus, ele é amor. Ele quer que nós intercedamos, que nós entramos na brecha, que nós clamamos. Vamos prosseguir, irmãos. Alguém é para nós? Ezequiel 7:27 vai falar que Deus trata o povo conforme os seus caminhos. Ezequiel 7, versículo 27. E o rei se lamentará. O primeiro ponto, irmãos. Quando vem o juízo de Deus, vamos dar um exemplo aqui, Brasil, vamos falar do mundo, não. O rei vai se lamentar. Quem é o rei? O presidente do Brasil. Prossiga. O rei se lamentará e o príncipe se vestirá de amargura. Olha, príncipes. Quem é os príncipes no Brasil? Suprema Corte, né? Senado, Câmara de Deputados. Esses são os príncipes. É os que têm poderes ao lado do rei. Prossiga. Vestirá de amargura e a mão do povo da terra se molestarão. O que é molestarão? A mão vão ficar frouxas. Prossiga. Se molestarão conforme o seu caminho. Conforme. Irmãos, Deus vai ajudar o povo, irmãos, conforme o seu caminho. Não precisa ficar preocupado nem triste se está acontecendo uma eleição que você não gostou do resultado. A nossa pátria é o céu, irmãos. Verdade. Nós somos aqui passageiros. Deus vai tratar com esse povo do jeito dele, na hora dele. Então deixa Deus os seus desígnios. Eu já falei e volto a falar, não existe autoridade que não seja concedida por Deus. É Bíblia, certo? Se Deus quer tratar, ou seja, Deus não nomeou Nabucodonosor para vir arrebentar com Israel. Deus não nomeou Ciro para vir arrebentar com Babilônia e com a descendência de Nabucodonosor?
Deus não nomeou Alexandre o Grande para vir e acabar com a descendência de Ciro, os Medos e Persas. Deus não levantou Romano para vir acabar com a Grécia e a Pérsia, inclusive destruir o templo de Jerusalém. Deus, irmãos, ele levanta quem ele quer. Amém? Vamos prosseguir então. Então, irmãos, o povo seria tratado conforme o seu caminho. Mas lá no capítulo 14, vamos voltar para o capítulo 14, e no versículo 6, Deus estava dando a chance para o povo se converter. Deus ainda queria que o povo se convertesse. Quem achou, lê para nós? Versículo 6 do capítulo 14. 6 do 14? O 6, versículo 14. Capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6. Isso. Portanto, diz a casa de Israel. Olha, portanto, diz a casa de Israel. Vamos mudar esse conceito aqui. Portanto, diz a Igreja Assembleia de Deus que se encontra no Brasil, principalmente a de Rio Manso, que nós estamos aqui. O que diz para o povo de Rio Manso aí? Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai vossos ídolos, desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Espera aí. Convertei-vos, abandonai o pastor. Nós já somos todo mundo crente. Pergunta: você é convertido? Você é convertido? Você que está nos assistindo, você é convertido? Tem muita coisa para a gente aprender. Né? Irmão, o que é conversão? Irmão Joaquim, o senhor está dirigindo. Aí depois fala: faça uma conversão à direita. O senhor continuou no mesmo caminho, o senhor se converteu? Irmãos, converter é mudar de direção. Converter, a Bíblia fala que é deixar os maus caminhos e praticar atos de justiça. Antes de eu ter Jesus, eu falava mal dos outros? Fazia fofoca? Vamos ser sinceros, antes de Jesus todo mundo fazia isso. Não fazia não, Jéssica? Fazia. Eu ia te falar, chamar de mentirosa agora. A gente não pode mentir. Aí agora, eu fiz uma conversão. Eu disse que converti. Continuo falando da vida dos outros. Pior ainda, agora falo da vida de crente. Eu converti? Não. Então eu tenho que me converter. Primeiro ponto, no momento que eu converto, as minhas atitudes, elas mudam. Tá? A Bíblia fala que aquele que mentia, aquele que falava mal, aquele que roubava. Aí, irmãos, é convertido. E tem crente, irmãos, que entra dentro do supermercado, pega uma coisinha aqui, pega outra, pororô, vendedor, pega uma pecinha pequena e bolso. E diz que é crente, diz que é convertido. Converteu? Não. Eu vou na casa da Manice, que o Moate já me convidou para o almoço lá. Está demorando. Aí eu vejo o talher da Manice, mas que talher bonito, gente. Parece até ser de prata. Aí como faz brinca ali um pouquinho. Não, eu vou levar meu prato na pia. Só que na hora que eu vou levar o prato na pia, o prato seca sozinho, a colher ficou no meu bolso. Tem crente que faz isso, irmãos. Tem crente que faz isso. Crente que tem inveja. Irmãos, crente que tem inveja de crente, tem crente que tem inveja até do jeito que o senhor prega, irmão Joaquim. Porque a pessoa que tem inveja de você, ela não quer que você pregue, ela quer que pregar igual você. Ela quer que fosse ela que pregasse. Por que não ora? Por que não peça a Deus para capacitar? Usa o irmão Joaquim mais, Jesus. Aí Jesus lá do alto olha e fala assim: eu vou usar o irmão Joaquim mais, mas vou te usar também, que você está pedindo para me usar ele. Eu vou dar um pouquinho, irmão Joaquim, mas eu vou dar um tantão para você, porque você está pedindo para ele, não para você. Você falar: Senhor, me usa como usa o irmão Joaquim, é uma coisa. Mas você querer ser usado como o irmão Joaquim é outra coisa. Então, irmãos, vamos prosseguir a nossa lição, porque o juiz de Deus está bravo aqui. Então, o povo foi chamado a se converter-se.
Agora, vamos lá voltar para o 14 aí. Está no 14 ainda? Vamos ler o 10 e 11. Olha, eles levavam a sua maldade e para não se desviar. O povo não podia desviar. Prossiga. 11 e 12. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim. Ele não podia desviar de Deus. Prossiga aí. Vai lendo até lá. Desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão meu povo e eu serei seu Deus, diz o Senhor Jeová. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Prossiga. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente, se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela, tornarei estável o sustento do pão e enviarei contra ela fome. Parou por aí, vem cá. Estenderei a minha mão. O que é estender a mão de Deus? Tem alguma passagem bíblica que você lembra que Deus estendeu a mão? Tem? Tem ou não? Se não tem, me pergunta qual. Qual? Êxodo capítulo 3. Quando Deus chama Moisés para tirar o povo de Israel. Não precisa ler agora não, irmãos. O texto é longo. Aí Deus fala assim: eu estenderei a minha mão contra o Egito e tirarei o meu povo de lá com a minha forte mão. Agora, essa mesma mão forte que foi estendida para trazer o povo, agora é estendida contra o povo por causa dos seus pecados. Aí, irmão, nós começamos aqui. Lembra que eu comecei a falar sobre a fome e mudamos de assunto, irmã Maria? Primeira, a gente, fome. O que causa fome na terra? Hoje em dia, a recessão política, recessão financeira, corrupção, roubalheira. Tá. Mas agora vamos voltar comigo a 4.000 anos, 3.500 anos atrás. Como Israel vivia? Israel vivia aqui de lavoura e vivia com criação de gado. Quem já esteve no Nordeste em época de seca? Quem já andou por essas fazendas aí em época de seca? O que é comum você ver na beira da estrada? Pasto seco. Segundo, gado morto. Terceiro, terra rachada. Quarto, já viu umas vacas quando está para morrer, irmãos? A vaca ali nós temos que aprender como cristão, nós temos que aprender uma lição. Se ela cair, ela não levanta mais. A vaca fica deitada. Ela fica deitada. O fazendeiro vai lá, consegue uma água lá no jeitinho, está com um pouquinho, põe na boca da vaca ali, ela bebe um pouquinho. Consegue um capinzinho lá no cheixo d'água que corre onde era o rio, traz um pouquinho de capim, põe na boca da vaca, ela come ali devagarzinho. Mas a vaca vê que as suas forças vai se esvaindo. Irmãos, eu posso chamar vocês de vaca? Posso, irmãos? Vamos ser igual uma vaca? Vamos. A vaca, irmãos, ela fica prostrada, deitada, esperando que o fazendeiro traga algo para ela comer. Não é? Mas chega um momento que ela fala: eu vou morrer. O que ela faz? Irmã Diva, a senhora falou o que aí? Ela fica o quê? Se ela ficar em pé. Aí, irmãos, quando ela vê que ela está para morrer, ela fala: eu não posso ficar deitado, eu não posso ficar prostrado, senão eu vou morrer. A vaca então levanta. Ela sabe que se ela cair, ela nunca mais se levanta. E eu quero convidar a igreja, mesmo que a luta esteja grande, mesmo que você pareça que vai cair, que vai morrer, fica de pé. Aleluia! É hora de ficar em pé, irmãos, mesmo sem força. É hora de saber que está caindo. Fala: eu posso cair, mas eu vou cair em pé em nome de Jesus.
prostrado, não, irmãos. Vovô, sabia que semana que vem vão te tirar daqui? Sei, mas até me tirar eu estou de pé. Até me tirarem daqui eu estou de pé. Até que minha última força se esvai. A vaca, irmãos, ela não morre deitada, ela morre em pé. Na hora que ela está em pé, que ela cai, porque ela já morreu. Então, irmãos, na presença de Deus, sempre você tem que estar em pé. É perseguição contra a igreja? Fica de pé. É calúnia? Fica de pé. É fofoca? Fica de pé. É difamação? Continua de pé, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a Bíblia diz que aquele que retroceder a minha alma não tem prazer nele. Fala Ezequiel também. Fica de pé, irmão. Está difícil a luta, está doente? Continua de pé. Faça como Jó. Jó, irmão, você estava morto, podia dizer. Jó já estava morto, era pele, ferida. Jó não tinha carne mais no corpo, irmãos. Jó já estava só ferida e osso. Ele falava que a brancura ali, a catividade do seu osso aparecia quando a pele se achava. Mas ele ainda fala assim: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Inclusive no livro de Jó, o nome de Jó é mencionado aqui. Olha, irmãos, Deus ainda fala para o povo de Israel, o relógio está mandando parar, que se ele mandasse esses 4 agentes, se tivesse lá Noé, se tivesse lá Daniel e se tivesse lá Jó, ele simplesmente não... O que Deus estava querendo dizer aqui? Mesmo que eles intercedam por este povo, eu não atenderei, eles poderão salvar só a sua vida pela sua justiça. Quem era Noé? Abre a Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9. Gênesis capítulo 6, quem achar primeiro lê para nós. Outro abre para mim, em Daniel capítulo 6 também. 8 e 9. E Daniel capítulo 6, e Jó 1, versículo 8. Outro abre em Jó. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé, a Bíblia fala que Deus na terra, a terra toda tinha se corrompido, mas Noé permaneceu de pé. A Bíblia fala que Deus achou graça aos olhos de Noé. O Noé que achou graça aos olhos do Senhor. Agora, vê a geração de Noé. Quem era ele? Lê para nós aí, irmão. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto, e as suas gerações, Noé andava com Deus. Olha, irmãos, em uma geração corrompida, Noé andava com Deus, irmãos. O outro anterior que andou com ele, Deus foi Enoque, que Deus levou para ele. Mas Noé resolveu dar uma chance para a humanidade sobreviver através de Noé. Agora vamos lá para Daniel. Capítulo 6, versículo 4, 5 e versículo 22. Olha para nós quem era Daniel, para vocês entenderem. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar. Espera aí, irmãos, eles procuravam alguma coisa contra Daniel e nos negócios do rei que ele fazia. Daniel era um político, irmãos, ele era presidente, mas era honesto. Agora prossiga aí, irmã Maria. E não acharam. Agora o versículo 6. Não podiam achar. Sim, quer dizer. Ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasiões alguma contra este Daniel. Peraí. Os homens que disseram, irmão, não foi Daniel que falou que ele era justo, não. É os seus inimigos que procuravam contra ele e não achavam. Não acharemos coisa alguma contra este Daniel, a não ser ninguém, irmã Maria. A não ser. Não achamos contra ele, não a lei do seu Deus. A não ser se achamos contra ele na lei do seu Deus, porque ele era fiel. Agora lê o 22 também, irmã Maria, por favor. Eu falei o 6, não? Não, agora vai para o 22, porque para esse texto vai demorar muito. O relógio já está. Vaza. 22.
6:22. É. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, Glória a Deus! para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, o rei, não tenho cometido delito algum. Olha, irmãos, isso aí, ó, é Deus quem justificou Daniel. Joga o camarada na cova dos leões que não come há dias. Aí o camarada chega e diz: meu Deus, enviou o teu anjo, porque perante Deus eu sou inocente, meu rei. E também contra ti eu não cometi delito algum. Irmãos, deixa Deus nos defender, né, irmãos? Deixa Deus que Ele vem e nos defende na hora certa. Pode nos julgar na boca do leão? Pode, mas o leão vai continuar faminto. Agora o problema é os acusadores que quando foram jogados, antes de chegar no chão, os leões já tinham estraçalhado eles nos ares, porque era o culpado. Então, irmãos, lembra que Noé era justo. Lembra que Daniel também era justo. Agora vamos ver sobre Jó. Quem abriu Jó? Capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 3. Quem achou? Lê para nós. Jó 1, 8. 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Parou. Foi Deus que falou com Satanás, não foi Satanás que falou com Deus. É Deus que deu o testemunho de Jó. Prossiga, irmã Samanta. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha, temente, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Pelo versículo 8, 3 agora do capítulo 2. Versículo 3 do capítulo 2. E disse o Senhor a Satanás: De novo, olha, e Deus falou com Satanás de novo. observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante. Irmãos, é ninguém na terra semelhante ao Senhor, irmão Joaquim. Ninguém é na terra semelhante ao Senhor, irmão Lars. A senhora, irmã Nissa, a senhora, irmã Maria, a senhora, irmã Diva, a senhora, irmã Clara, a senhora, irmã Samanta, a senhora, irmã Jéssica. Não há ninguém semelhante à senhora. Será que Jeová vai falar assim de mim? Então, irmãos, é hora de eu pensar: estou no lugar certo ou tenho que melhorar? Certo? Prossiga a leitura, irmã Samanta. Mesmo. Versículo 3. Vai ler no começo de novo. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Ora, irmãos, às vezes a sua aprovação é o próprio Deus que deu legalidade a Satanás. Reclama não, meu Joaquim, dá glória a Deus. Está difícil? Dá glória a Deus, Marisa. Dá glória a Deus, minha filha. Irmão Ares, está difícil? Pode ser o próprio Deus te provando. Satanás chegou perante Deus e Deus deu testemunho de você. Deus deu testemunho. Jéssica, está complicado, irmã Jéssica? Tá? Quem sabe é Deus que está te provando e quer ver sua fidelidade através dessa sua aprovação. Então, irmã Jéssica, em vez de murmurar, glorifica. Em vez de reclamar, cante, minha filha, porque a sua vitória pode dar um passo de você. Certo? Então, na hora que acontecer aquelas coisas, não briga. Fala: Senhor, qual é a tua vontade para comigo? Então, irmãos, pensa você, a prova que você está passando, se é o diabo, é Deus que deixou o diabo te atormentar. Então, irmãos, o que eu passo, eu glorifico a Deus por isso. Que pode ser Satanás chegou perante Deus, Deus pode ter dado testemunho de mim. Aí Satanás falou: deixa eu tentar contra ele. Porque Satanás, irmão, já tentou me derrubar de dentro e não conseguiu. De dentro da igreja e não conseguiu. Tentou me derrubar, irmão Joaquim, de dentro da minha própria casa e não conseguiu. Aí algumas pessoas chegavam para mim assim: como é que você consegue ser crente ainda? Eu falava: eu não sei se eu consigo,
mas uma coisa eu sei em quem tenho crido. Então, irmãos, e uma coisa eu vou dizer para os irmãos ainda, continuam sabendo em quem eu tenho crido. Amém? Amém. E você venha sempre ter certeza em quem você tem crido. Que aquele que começou a boa obra na sua e na minha vida, ele é fiel para acabar. Glória a Deus. Está em Filipenses, tá? Podem ler lá, vocês vão achar rapidinho. É só 5 capítulos do livro. Amém? Tá? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. E próximo domingo estaremos aqui novamente.